eu penso assim, que tudo começou mesmo ali, quando eu recebi Jesus como meu Salvador. Porque as pessoas falam, e eu sinto que não foi como aconteceu comigo, Sim. entende? Assim, O senhor que já não se sou via assim? O senhor já se enxergava, olha, é isso que eu quero para a minha vida e pronto? Não, assim, eu aceitei a Cristo com a convicção do céu, entendeu? Sim. Assim, então, nada pode me demover disso, entendeu? A convicção do céu, o desejo de morar com o Senhor, o desejo de morar com Deus. Eu levo muito a sério isso, esse desejo, e não por medo do inferno, eu aprendi isso, não por medo do inferno, mas por amar a Deus. Assim, eu o amo, eu quero passar a eternidade com Ele, não é? Então, quando nós começamos, meu cunhado Joás era coordenador de jovens e a gente começou aquela coisa de pregar. Eu tomei esse caminho, né? Tomei esse caminho o caminho cristão de anunciar a outros a palavra. Então ele me ensinou muitas coisas. Ele chegou do Pará e era muito amigo meu e me ensinou muitas coisas, os primeiros passos, a questão de saudação, né? E todas essas coisas interessantes da pregação. E o que acontece? A primeira mensagem, os meninos de Timon devem lembrar disso, sabem disso. A primeira mensagem que eu preguei escrita, e hoje eu fico pensando, meu Deus, como pode? Lá no início isso foi uma coisa assim tão difícil, tão complicada, e hoje eu não sei pregar se não for escrito, eu tenho que escrever o sermão, né? O primeiro sermão que eu escrevi, montei, né, e tal, foi sobre a ressurreição de Lázaro. E aí, deixa que eu, na minha empolgação, repeti muito, tirai a pedra, tirai a pedra. E eu fui, mas Deus estava correto, porque assim, tirai a pedra, né, da incredulidade e tal, da mornidão, não sei o quê. Só que enfatizava tirar a pedra quando terminou os amigos, né? Pelo amor de Deus, meu ouvido está doendo esse negócio de tirar a pedra, falou demais isso aí. Aí, assim, foi um balde de água fria, né? Porque eu pensei, minha primeira mensagem escrita e tal, primeiro sermão montado. E, ok, então segui, não desanimei, continuei, né? E o meu pastor, como eu disse, ele investia, né? Então, a Unilíder já nessa época trabalhava e ele me mandava para os eventos. Tem um encontro de líderes, você vai, e bancava, né? Está aqui o dinheiro da passagem, né? Está aqui o dinheiro de você ficar lá, fazer um lanche. Era incrível. E eu ia, nas primeiras vezes, assim, aquele medo, aquela coisa, e eu fui. Em um evento aqui em São Luís, né, no campo de veraneio, não sei mais o que e tal, nós estávamos reunidos e eu já sentia, né, essa questão, essa inclinação, né, vamos dizer assim. As pessoas diziam sobre a minha pregação que era diferente, eu não sabia explicar porque a minha visão, né, como é que tu vê isso? Como é que tu fazes isso? Eu não sabia explicar, né? Sim. E nesse trabalho aqui foi a primeira vez assim muito forte que o Senhor falou a respeito de um chamado ministerial. O pastor, né, estava pregando e ele já um senhor, cabelo grisalho, e ele disse: eu estou encerrando, eu já vejo a linha de chegada e vocês terão que assumir, né, a liderança da igreja. E ele fez aquele desafio, né? Quantos jovens querem, né? E eu fui um dos que fui à frente, e ali o Senhor falou profundamente. Ele veio, colocou a mão sobre a minha cabeça, e eu senti uma glória muito grande, e eu fiquei lá. O trabalho da tarde terminou, né? Era a noite, o encerramento, seria a noite, e eu não consegui sair. Eu não consegui sair, dada a manifestação do Espírito na minha vida, e eu fiquei lá. As pessoas chegaram para o encerramento, quem foi lá, tomou banho, voltou,
E eu estava lá porque a gente estava hospedado no mesmo lugar, né? E então fiquei lá, naquele êxtase, naquela coisa, e eu ouvi uma senhora, uma irmã, uma mulher falar: gente, tenham misericórdia deste jovem, assim, ele vai morrer, tirem ele daí, porque eu não conseguia, meu rosto estava muito inchado de chorar, e sentindo vontade de chorar cada vez mais, né, de alegria na presença de Deus. Cheguei de volta, entendeu, assim, com aquilo, meu Deus, o que foi isso, né? Como foi isso? Fui orar, né, perguntar para Deus, e o Senhor sempre me dava muitas alegrias quando orava. E um dia fui para a igreja, passado alguns dias, o círculo de oração da nossa igreja estava acontecendo, era tarde. E eu fui ao círculo de oração e por algum motivo, eu não lembro qual motivo, o trabalho não estava acontecendo aqui próximo do altar, como é normal, não é? Estava acontecendo no fundo. Sim. E aí eu entrei pela porta do lado, né? A porta da frente estava fechada, as irmãs estavam entrando pelo lado, e eu entrei pela porta do lado. E quando eu entrei, né, as irmãs estavam todas chorando, aquele trabalho maravilhoso, e uma irmã que estava visitando o trabalho, era de outro estado, e ela visitando aquele trabalho ali, e ela estava falando, né, às irmãs, né, usada por Deus, ali, numa palavra da sabedoria, ou numa palavra do conhecimento. Para mim, ela dirigiu, né, uma palavra da sabedoria. E eu entrei, ela estava de costa, então ela estava cheia do Espírito Santo e ela estava de costa para mim. Eu entrei e fiquei orei, e assim, eu sempre fui muito desconfiado, e eu disse: Senhor, se essa mulher está falando de ti, se é o Senhor que está aqui, então fala comigo, assim, tipo, ela não me viu entrar, né? Sim. E o Senhor viu. Então, se é o Senhor, fale comigo. Irmão, eu orei e fiquei em pé. Quando eu me levantei, ela não virou, o braço estendeu e apontou para mim, aquela de costa. Né? Ela só virou um pouco o rosto e disse: eu te vejo evangelista. Glória a Deus. Entendeu? Eu te escolhi para fazer a minha obra. Aí eu já caí ali, né? Já caí de joelho e comecei a chorar, porque assim, era o que Deus tinha me dito lá aqui no evento em São Luís, no trabalho.